Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ontem falávamos do anúncio do reino. Missão de Jesus, missão de seus discípulos e também nossa missão. Hoje, então, nós vamos ver a convocação dos primeiros discípulos. Uma convocação que nos provoca, porque também nós somos convocados a seguir Jesus e nos tornarmos pescadores de homens. Vamos então fazer nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que vamos meditar hoje está no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículos 16 a 20. Capítulo 1, versículos 16 a 20. Vamos ouvir com bastante atenção. Cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo, cada Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Ao passar pela beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: "Sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens." E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. Jesus logo os chamou, e eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aparecem agora duas narrativas sobre o chamado para seguir Jesus. Essas narrativas estão ligadas por um local, ao passar pela beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré,
será no Evangelho de Marcos um lugar importante. É onde se faz a convocação para o reino. O chamado não é feito num ambiente religioso particular, mas aí onde as pessoas verdadeiramente vivem, na sua vida cotidiana. Os primeiros a serem chamados são pescadores. Simão e André estavam jogando a rede ao mar. Tiago e João estavam na barca, consertando as redes. O seguimento de Jesus não é a aceitação intelectual de doutrinas, e sim um novo agir concreto que aceita deixar as seguranças estabelecidas para entrar numa prática transformadora. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Aqueles que são convocados para aprender e exercer a prática que traz o reino de Deus não são pessoas pertencentes a uma elite privilegiada. E como veremos, não irão se encastelar em algum lugar protegido, mas acompanhar Jesus na insegurança que os obriga a correr riscos que nem eles próprios talvez imaginassem que teriam de enfrentar. Deixar as redes e o Pai significa entrar no projeto de Jesus para um novo arranjo de toda a ordem social, a fim de criar laços diferentes daqueles que a sociedade considera intocáveis e definitivos. Para isso é necessário um mínimo de inconformismo com a situação econômica, política, social e religiosa em que se vive, e ao mesmo tempo estar aberto e sensível às necessidades daqueles que são marginalizados dentro da sociedade. Os primeiros discípulos de Jesus pertencem a uma camada remediada da sociedade, pois fazem parte de associações familiares independentes no trabalho da pesca. Essa camada da sociedade é de certa maneira dividida entre aqueles que olham somente para a própria situação e se conformam com o que são e têm, e aqueles que pretendem mudanças profundas, principalmente no arranjo de toda a ordem social. Certamente Simão, André, Tiago e João pensam como esses últimos, pois se dispõem a não ficar acomodados e a enfrentar novos riscos com Jesus. A tradicional expressão pescadores de homens, que indica a atividade missionária dos discípulos de Jesus, significa não apenas atrair pessoas para a causa do reino de Deus, mas possui também um matiz de julgamento profético, como mostra Jeremias no capítulo 16, no versículo também 16. Isto é, os discípulos de Jesus são também os denunciadores da sociedade injusta que explora e oprime, contrapondo-a à comunidade fraterna e libertadora que Jesus constrói. Jesus não segue o método usado pelos mestres de sua época, onde normalmente o estudante procurava o mestre e estudava com ele até conseguir o diploma. O chamado feito por Jesus é no estilo profético, como podemos perceber no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículos 19 a 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, 19 a 20, que diz o seguinte: Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, trabalhando com 12 juntas de bois. Ele próprio dirigia a última junta. Elias passou perto de Eliseu e jogou o manto sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me dizer adeus a meus pais, depois eu seguirei você. Portanto, o seguimento de Jesus exige urgência, desacomodação diante da situação existente e opção por uma nova forma de ver as coisas e uma prática transformadora. É o primeiro passo para a conversão, a fim de aderir à Boa Nova. Então este é o convite para todos nós que desejamos cada vez mais nos firmar no seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus exige com urgência
a desacomodação diante da situação existente, uma opção por novas formas de vida e uma prática transformadora. Podemos assim, então, buscar cada vez mais, como Simão, André, Tiago, João, seguir Jesus, pedindo a Ele a graça de termos a disposição de imediatamente nos colocarmos seguindo os seus passos. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus. Diz o texto que, ao serem chamados pelo nome, os discípulos deixaram suas redes e o seguiram. A princípio, Jesus era um estranho entre eles. Mas quem se deixa guiar pelo Espírito, mesmo em meio às estranhezas da vida, é capaz de reconhecer a voz divina e acolher o mistério do chamado serviço. Pescar nada mais é do que resgatar, retirar o peixe do mar, um árduo e perigoso ofício. Quando se trata de pessoa humana, na perspectiva do Evangelho, pescar ganha outras significâncias. Poderíamos atribuir como sinônimo retirar, resgatar, soltar, liberar, libertar, livrar, remir, alforriar, desencarcerar. O convite que Jesus fez aos discípulos não alivia os desafios do ofício. No entanto, enobrece os que são chamados a colaborar na construção do reino. Nos dias de hoje, o chamado de Jesus continua ativo e desafiador diante das múltiplas realidades que ameaçam a vida. Somos chamadas a resgatar pessoas do mar bravio das injustiças, da opressão, da exclusão, do abandono, dos vícios. Na oração de hoje, peçamos a luz do Espírito e a sensibilidade necessária para identificar a voz de Jesus e dar uma resposta coerente com a proposta do Evangelho. O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui. O Senhor me chamou e eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Ao final da nossa reflexão de hoje, podemos buscar uma síntese da reflexão de ontem e a de hoje. Ontem falávamos do anúncio do reino e hoje a convocação dos primeiros discípulos. Estas duas passagens nos mostram que a prática de Jesus inicia numa situação conflitiva, a prisão de João Batista. A prática de Jesus se realiza fora do centro de uma sociedade que oprime e discrimina, na Galileia. O grande anúncio de Jesus é a chegada aqui e agora do reino de Deus, a libertação definitiva. O reino de Deus está próximo. A conversão requerida por Jesus não é só para pedir perdão dos pecados, mas acreditar que Deus está presente para salvar aqueles que são marginalizados e condenados por uma sociedade hipócrita. É o anúncio da boa notícia. Jesus convoca gente que esteja disposta a deixar sua acomodação, que não acredita que a vontade de Deus seja deixar a coisa como está para ver como fica.
É preciso deixar as redes e o Pai. Jesus convoca gente simples e trabalhadora, disposta a aprender com sua prática e ser continuadora dessa atividade. Eles eram pescadores e se colocaram no seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus não é para o futuro, depois de ter o diploma, mas urgente, pois Deus quer reinar agora, imediatamente. A missão é atrair pessoas para a comunidade que salva e, ao mesmo tempo, denunciar as instituições que oprimem, discriminam e condenam. Somos chamados também nós a sermos pescadores de homens. Que Deus de bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.